Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma Hora Saudável, nosso evento semanal focado em educar os nossos clientes, treinar os nossos consultores e apresentar a nossa oportunidade do nosso programa de estilo de vida ativo e saudável para os nossos convidados. Aqui quem fala é o Davi Menezes, estou compartilhando esse conteúdo hoje a partir do meu escritório na minha residência em Fortaleza, Ceará. Esta noite nós vamos conduzir um treinamento sobre um tema extremamente controverso que afeta a vida de praticamente todas as pessoas. Vamos falar sobre estresse, mas de uma maneira diferente. O título da nossa apresentação é O Lado Bom do Estresse. Como você pode utilizar esta força como aliado para a sua qualidade de vida. Permitam-me compartilhar aqui a minha apresentação para nós iniciar. Muito bem, eu gostaria de introduzir esse conteúdo a partir de uma abordagem filosófica que nós vamos desenvolvê-la ao longo de toda essa apresentação. Fui buscar a inspiração na obra do grande escritor e treinador de líderes internacionais, John Maxwell, que diz o seguinte: se você não tem paz, não é porque alguém a tirou de você, é porque você a entregou. Você nem sempre pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar o que acontece em você. Muito importante isso. Uma vez eu escutei num treinamento com o Jim Rohn ele dizendo: não é o que acontece com você que define o seu futuro e os seus resultados, mas como você responde ao que acontece. Então, para a gente falar diretamente sobre o tema, eu gostaria agora de refletir com vocês sobre este assunto. O que você sabe, o que você pensa sobre o estresse? Então, imagine que a gente pudesse resumir a sua reflexão, seu ponto de vista sobre o estresse. Qual dessas duas afirmações você escolheria como mais coerente? Primeira pergunta, ou primeira afirmação: o estresse é prejudicial e deve ser evitado, minimizado e controlado? Ou ele pode ser encarado de uma forma positiva e ser aceito, acolhido e aproveitado? Pare um pouquinho e pense. Como é que você encara o estresse no seu dia a dia? E como você observa as pessoas com quem você convive a lidar com o estresse? Então, muito importante agora vocês gravarem essas imagens e verem como isso aqui cria um senso comum global a respeito do estresse e como isso termina afetando a qualidade de vida das pessoas. Primeiro, ele é considerado o mal do século. Tem até um dia que foi determinado pela Organização Mundial da Saúde como o Dia Mundial de Combate ao Estresse, que é o dia 23 de setembro. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece o estresse como uma pandemia global, pois ela afeta mais de 90% da população, com seus efeitos colaterais negativos. Uma pesquisa recente fala que o Brasil está entre os mais estressados países do mundo. No caso, fica atrás somente do Japão. Então, nós estamos falando aqui de problemas relativos ao trabalho, problemas relativos a desafios financeiros e violência urbana. São os três fatores principais que deflagram a reação de estresse negativa na maioria dos brasileiros. Uma imagem que eu colhi da Livraria de Medicina, a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, tem essa mensagem traduzida: o estresse é uma pistola carregada. Se não for tratado, o estresse pode matá-lo com a mesma certeza que uma bala. Não espere que essa arma dispare. Peça ajuda hoje. Então, quando você fica armazenando na sua mente esse tipo de informação e esse tipo de abordagem, de paradigma sobre o estresse, é muito difícil pensar de outra forma. A Gallup fez um relatório que foi publicado no ano passado, melhor, este ano, relativo ao ano passado, onde eles concluíram que o estresse, a raiva e a tristeza bateram todos os recordes em 2020. Isso principalmente devido aos efeitos colaterais da pandemia, como as pessoas responderam ao isolamento social e aos diversos desafios que todos nós enfrentamos. Agora, se a gente fizer uma viagem no tempo,
a gente vai pensar que o estresse foi quem nos trouxe até aqui, do ponto de vista de espécie humana. A natureza criou a resposta do estresse para nos ajudar a sobreviver, e não para nos matar. Nós estamos vendo aqui a imagem de um animal extinto, mas que foi um dos maiores predadores da sua época, o tigre de dente de sabre. Então, quando a gente faz uma viagem no tempo e analisa a nossa história como espécie, nós temos em torno de 200 mil anos. Desses 200 mil anos, 90%, ou seja, 180 mil anos, nós éramos caçadores-coletores. E as nossas 3 fontes principais de estresse, nesse cenário, nessa época, número 1, encontrar alimentos, número 2, conseguir parceiros sexuais, e número 3, escapar dos predadores. E, normalmente, a resposta do estresse é essa, uma reação de luta ou fuga. E aí nós chegamos até aqui. Nós somos descendentes daqueles indivíduos que tiveram sucesso em enfrentar o estresse e lograr êxito nesses 3 grandes desafios. Agora, como é que é o cenário nos tempos modernos, principalmente quem vive em grandes centros urbanos? Dá uma olhadinha aqui nessa coletânea de imagens que eu trouxe para a gente abordar esse momento. Nós estamos vendo aqui as diversas fontes de estresse, tanto de fonte externa como de fonte interna, e a gente percebe muitas vezes que é a nossa reação aos fatores estressores que provoca os efeitos colaterais. Então, vamos citar aqui alguns exemplos de fatores externos. Problemas financeiros, já citado lá no artigo sobre o Brasil sendo o 2º maior país estressado do mundo, desemprego, violência urbana, trânsito, divórcio, etc. São alguns exemplos. Agora, quando a gente vai falar de fontes internas, nós estamos dizendo aqui doenças, preocupações, ansiedade, medo, pensamentos negativos, insegurança e vários outros. Dentre esses aqui, eu gostaria de destacar um que é interessante, como ele pertence ao cotidiano da mente da maioria das pessoas. A preocupação. Eu fiz de propósito essa mudança de cores aqui, porque quando você se preocupa com algo, na realidade você não está fazendo nada. Você está ocupando a sua mente antecipadamente com algo que ainda não aconteceu. E isso, muitas vezes, é uma das principais fontes de estresse da maioria das pessoas. Eu acho muito interessante quando uma pessoa chega para mim e diz assim, eu estou preocupado com você, Davi. E eu digo para ela, não se preocupe não, se ocupe. Na realidade, a mensagem é a seguinte, a gente muitas vezes fica pensando em problemas que vão acontecer e grande parte desses problemas não chegam a acontecer, mas o efeito deles sobre a nossa mente, sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo, são bem evidentes. Aqui mostra, eu fiz uma coleta de 3 animais que estão associados intimamente a fobias. Tem pessoas que não conseguem ver uma imagem de uma serpente, uma imagem de uma aranha ou uma imagem de uma barata e já provoca uma série de reações. Por quê? Porque seja realidade ou imaginação, o cérebro não sabe fazer a distinção. Então, grande parte dos desafios que nós enfrentamos em relação ao estresse são criados na nossa própria mente, são criados na nossa memória e são criados na nossa imaginação. Isso é algo que tem que ser levado muito em consideração, porque nós podemos escolher melhores respostas aos fatores estressores, aos estímulos que chegam. Então, tem aqui uma frase que é muito famosa, de um grande médico húngaro, endocrinologista, que é um dos maiores estudiosos do estresse sobre o corpo humano, o Hans Selye. Ele dizia o seguinte, não é o estresse que está nos matando, mas a maneira como nós reagimos a ele. Então, tem uma outra frase que eu gosto muito, que enfatiza o poder que nós temos de escolher as nossas reações, as nossas respostas a esses estímulos e, portanto, escolher como nós vamos produzir os resultados. O que acontece, muitas vezes, acontece a todos, mas o resultado vai depender de como eu respondo. Ele diz o seguinte, entre o que acontece comigo e a minha reação há um espaço. Neste espaço reside a minha capacidade de escolher as minhas respostas e, a partir daí, definir o meu destino. Então, vamos falar um pouco sobre a biologia do estresse agora, para vocês terem mais conteúdo
para depois a gente fazer essa mudança de paradigma e usar essa força a nosso favor, e não deixar ele solto, nos prejudicando. Então, o estresse é uma síndrome, um conjunto de sintomas de adaptação a situações extraordinárias que ameaçam a nossa homeostase, ou seja, ameaçam o nosso equilíbrio interno. Então, vamos colocar aqui uma situação prática para vocês entenderem melhor esse conceito aplicado. Imagine que você está descendo a Serra de São Paulo rumo a Santos. Acredito que muitos consultores da Herbalife, na época que a gente teve os nossos cruzeiros, lembram muito desse cenário que eu vou mostrar aqui. Qual desses cenários pararia o trânsito? Esse primeiro aqui, que seria um pôr do sol belíssimo, que quem já desceu essa estrada já teve a oportunidade de apreciar, ou essa segunda imagem aqui? Então, eu faço uma pergunta para vocês. Por que que a imagem da direita atrai muito mais atenção do que a imagem da esquerda e provocaria, inclusive, um congestionamento de trânsito? Mesmo que você não faça a menor ideia de quem é que está envolvido no acidente, a maioria para ou diminui a velocidade do carro para ver o que é que aconteceu. Por que que nós temos essa atração tão peculiar a coisas negativas? A resposta, meus amigos, está na nossa neurobiologia. Existe uma área nobre no nosso cérebro chamada sistema límbico. E essa área é responsável pelo controle, a origem e o controle das nossas emoções, é o nosso cérebro emocional. E lá dentro do sistema límbico tem uma estrutura, na realidade é um par de estruturas, chamado de amígdala. E é essa amígdala o centro identificador do perigo. Como nós passamos 90% do nosso tempo enfrentando perigos concretos na natureza para a gente sobreviver e chegar até aqui, a amígdala desenvolveu-se muito para aumentar a nossa atenção para aquilo que nos provoca ameaça. E aí vem o medo, vem a ansiedade e vem toda a reação do estresse que é preparando você para fugir ou lutar. E muitas vezes não são perigos reais, são perigos imaginários. Mas vamos ver aqui uma situação na natureza de um perigo real que envolve a sobrevivência desses dois animais. Eu gosto muito de ver documentário de biologia animal. Então, aqui nós temos o animal mais rápido do mundo terrestre, que é a chita, ou guepardo, que ele pode atingir em poucos segundos, cerca de 5 segundos, ele chega a uma velocidade de 120 km por hora. E a sua presa predileta, que é o antílope, tem velocidade máxima de 95 km. O que é que tem aqui envolvido com o estresse? Preste atenção. O guepardo é mais veloz do que o antílope, só que ele cansa mais rápido. O antílope corre a uma velocidade inferior do guepardo, mas é muito mais resistente. Então, o segredo do sucesso aqui, do antílope escapar ou do guepardo se alimentar, vai depender da velocidade de resposta e da oportunidade do ambiente onde ocorrer essa reação de luta e fuga. Então, como é que ocorre isso dentro da nossa biologia? Primeira resposta vem do nosso sistema nervoso autônomo, que é dividido em 2 grandes segmentos, chamado simpático, com seu neurotransmissor noradrenalina, e o parasimpático, com seu neurotransmissor acetilcolina. Eles são antagônicos, o que um estimula, o outro faz o efeito contrário, deprime ou reprime, ou acalma. Então, quando você necessita de reação rápida ao estresse, a fonte que está te ameaçando a integridade física, a tua vida, a reação é do sistema nervoso simpático. Depois que o perigo passa, o sistema nervoso parasimpático assume e você descansa. E assim vêm os ciclos de estresse e depois de relaxamento. Isso faz parte da vida. Quando o fator estressor permanece em cena, então necessita que tenha uma segunda resposta mais duradoura, que é a resposta secundária que vem não do nosso sistema nervoso, mas do nosso sistema endócrino, glandular endócrino, ativado pelo sistema nervoso. Então, a glândula suprarrenal é ativada e os seus 2 hormônios poderosos, a adrenalina e o cortisol, são liberados na corrente sanguínea para dar sustentabilidade à resposta da síndrome de luta ou fuga, caso o agente estressor permaneça ainda
em cena. Então, aqui está um resumo que eu montei no slide para todos vocês. Chega o estímulo estressor, o sistema límbico com as amígdalas imediatamente reconhece, interpreta tudo muito rápido, estimula o hipotálamo, que estimula a pituitária, ou glândula hipófise, que estimula as adrenais, ou suprarrenais, lá em cima, associada aos rins, e tem toda uma sequência de resposta, como eu falei, né? A sequência primária do sistema nervoso autônomo e a secundária do sistema endócrino. Isso aqui chama-se eixo HPA. H de hipotálamo, P de pituitária e A de adrenais. Isso funciona o tempo todo, independente da nossa vontade. Graças a Deus, pois é uma ferramenta que a natureza nos presenteou para preservar a nossa vida por milhares de anos de evolução. Então, um pouco de estresse é bom para o nosso foco e para a nossa performance. Essa é uma das principais vantagens do estresse. Mas quando ele torna-se crônico, você não tem descanso, não consegue se recuperar, principalmente pelas preocupações e as interpretações que você faz na sua mente do que está acontecendo com você, pode trazer sérios problemas para a saúde. Então, vamos fazer aqui uma comparação de como o estresse pode ter no seu corpo efeitos semelhantes ao treinamento físico. O processo é análogo ao conceito de supercompensação do treinamento físico. Quando nós fazemos exercício, somente envolvendo peso, nós sabemos que há dano no tecido muscular, e aí isso cria um estado de tensão e de inflamação no corpo, e depois que você passa por um processo de descanso, onde você tem uma boa nutrição, com proteínas nobres, micronutrientes, onde você tem o descanso, você consegue compor uma equação que estimula a produção de proteínas e o músculo cresce e melhora o seu desempenho no exercício e no esporte. Então, esse gráfico aqui ele mostra bem como ocorre o processo de estímulo, recuperação, e depois da recuperação, com o ganho da estrutura muscular, vai melhorando não só a massa magra, vai melhorando, vai aumentando, vai melhorando o metabolismo, mas também vai melhorando o desempenho. Algo parecido com isso pode acontecer com o estresse, quando você tem o estímulo, tem a resposta, tem as descargas do sistema nervoso autônomo, a descarga do sistema endócrino, mas depois é necessário que você tenha um período de recuperação e de repouso para que o seu corpo sofra um reset e você volte a estar pronto para o próximo desafio. Quando não nos recuperamos adequadamente depois de um episódio de estresse e continuamos sob seus efeitos, é aqui que pode ter problema. É aqui que pode resultar em estresse crônico, que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Então, há alguns anos, quando o Dr. Gary Small, um dos neurocientistas mais famosos dos Estados Unidos, professor da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, amigo do Dr. David Heber, que é o nosso presidente do Instituto de Nutrição Herbalife, inclusive foi convidado pelo Dr. David Heber para ser um dos nossos célebres consultores científicos. Ele escreveu, e uma obra dele muito importante foi traduzida para o nosso idioma, e eu tive a oportunidade de ler o original e depois da tradução. A Ciência da Longevidade. E aqui ele fala, na página 111, sobre os efeitos negativos do estresse crônico no organismo humano. Muita atenção para cá, agora para vocês terem uma ideia do que pode ocorrer quando você não administra bem o estresse, não se recupera, não repousa, não desliga. Envelhecimento celular por excesso de produção de radicais livres e encurtamento dos telômeros, que são aquelas extremidades dos cromossomos onde tem um DNA protetor que garante uma maior longevidade para o nosso corpo. Encolhimento dos centros cerebrais de memória, principalmente do hipocampo, com aumento substancial do risco de Alzheimer. Aumento da gordura visceral, isso aqui principalmente provocado pelo excesso de cortisol, que essa gordura visceral, vocês sabem que ela é biologicamente ativa, ela produz substâncias inflamatórias que diminuem a resposta das nossas células, principalmente do fígado e dos músculos, à ação da insulina, aumentando bastante o risco de diabetes e, a partir daí, trazendo vários outros problemas de saúde, como o aumento da hipertensão arterial, irregularidade nos batimentos cardíacos, que aumenta muito o risco de morte por infarto do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais, que são as duas principais causas de óbito hoje no planeta.
Finalmente, o aumento da incidência de diversos tipos de cânceres. Amigos, são muitos problemas que vêm do estresse crônico, ou seja, da má gestão do estresse. Então, aqui agora eu queria começar a mostrar para vocês que se você fizer uma reavaliação e começar a fazer uma mudança de mentalidade, é possível minimizá-lo. Vamos começar aqui agora com dicas práticas. A maioria das pessoas encara o estresse como algo totalmente negativo, algo a ser combatido ou minimizado, certo? Então, é a resposta daquela primeira questão que eu fiz no início desta apresentação. Como resultado, ele é administrado de forma ineficaz, causando vários sofrimentos desnecessários. Um dos maiores temores da humanidade hoje, pós-pandemia, é em relação ao futuro. O que é que vai acontecer conosco? O que é que está por vir? Eu quero dizer para vocês que o que está por vir é fantástico. Para ajudá-los a ter certeza e ter acesso a informações positivas, fundamentadas, eu gostaria de estimular que vocês assistissem a esse TED de menos de 20 minutos, uma apresentação fantástica do biólogo molecular, médico e engenheiro aeroespacial Peter Diamandis, cujo título vocês podem procurar na internet, A Abundância é o Nosso Futuro, para uma verdadeira mudança de mentalidade em relação ao pensamento positivo sobre as oportunidades fantásticas que estão por vir. E agora, eu quero dar algumas dicas de uma tradução que fiz, de um artigo recente publicado pelo Dr. Kenneth Bradley, que é o nosso diretor global de saúde e nutrição, cujo título é esse: Resposta ao estresse, compreendendo e reduzindo seus efeitos na saúde. Então, a Herbalife publicou esse artigo no seu portal internacional, e aqui tem os 6 R's para reduzir o estresse. Primeiro, R é o repouso. Segundo, relaxamento. Terceiro, recreação. Quarto, relacionamentos. Quinto, rotina. E sexto, reenquadramento. Primeiro, relaxamento. Se esforce para dormir de 7 a 8 horas por noite, porque o sono tem uma capacidade fantástica de recuperar os efeitos negativos do estresse durante o nosso dormir profundo. Então, invista num bom colchão, num bom travesseiro, numa boa temperatura e em um ambiente totalmente escuro para que você tenha um sono reparador. Segundo, relaxamento. Você pode praticar meditação ou pode simplesmente aprender a respirar. Técnicas de respiração que você pode encontrar em vários vídeos no YouTube ou com a orientação de um profissional, porque o relaxamento produzido pela respiração tem profundos efeitos positivos no nosso equilíbrio interno. Então, quando você aprende a se concentrar na respiração e aprende as técnicas de respiração, por exemplo, do yoga, você consegue ter um efeito não só no seu sistema nervoso, mas também em todo o seu sistema circulatório. Terceiro, recreação. Tire um tempo para você dar uma parada e fazer as coisas que você ama. Ler um bom livro, escutar uma boa música, praticar algum tipo de esporte, algum tipo de atividade recreativa, ou simplesmente dar uma caminhada. Se você tem animal de estimação, cuidar do seu animal de estimação, sobretudo em ambiente aberto. Encontre sua forma de recriar-se, certo? Quarta área é relacionamentos. Fique conectado com seus entes queridos e com a sua comunidade. Seja através de chamadas telefônicas, vídeos ou mensagens, como ainda é a nossa oportunidade, e o que a gente aprendeu também a fazê-lo, inclusive a gente agora não tem mais limite de alcance, né, com a tecnologia digital que nós dominamos nesses últimos 2 anos, e também, em breve, quando a gente puder voltar com segurança às nossas conexões presenciais. O mais importante é estar perto das pessoas que você ama e o efeito que isso tem no seu bem-estar e na gestão do estresse. A importância da consistência, a importância da disciplina, a importância de uma rotina. Isso cria resultados que vão gerar mais satisfação, que vão gerar menos estresse negativo. Então, levante-se no mesmo horário, estabeleça seu local de trabalho e crie uma rotina de produtividade, qualquer que seja a sua atividade.
E, finalmente, reavalie os fatores de estresse. Comece a pensar no estresse como uma força que você pode usar a seu favor, e não apenas uma ameaça à sua integridade física e à sua saúde. E se você ainda não consegue fazê-lo sozinho, busque suporte, se for necessário, de um profissional, de um coach, de um mentor, de um terapeuta. Buscar ajuda profissional não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é sinônimo de estratégia inteligente. E agora algumas dicas sobre como nós podemos utilizar a força da nutrição e do estilo de vida ativo e saudável também na gestão inteligente do estresse a nosso favor. Vamos ouvir aqui agora, por menos de um minuto, algumas dicas poderosas do Dr. David Heber. Como a nutrição pode afetar o estresse. What you eat can definitely affect your stress levels. Some foods are called comfort foods, and part of that is a reward reaction in your brain when you actually visualize the food that you're expecting to reduce your stress. Other foods like oatmeal actually have nutrients in them which lead to a calming effect in your brain. Blood sugar levels rise, and as they go to the brain, they affect certain nerve signals that can reduce your stress. Other foods like coffee can actually increase your mood and improve it, increase your attention, but too much coffee can also increase your stress levels. So what you eat can definitely affect how you feel. If you skip a meal or if you eat just carbohydrate for a meal, your blood sugar levels can fall, leading to increased stress. So what you eat can affect your stress levels. Em termos práticos, qual é a dica que nós podemos ficar aqui? Pratique os 3 pilares fundamentais, ou seja, a reeducação alimentar, os exercícios físicos regulares e a suplementação com produtos de classe mundial, como os que nós fornecemos para consumo no Brasil e em 95 mercados globais. Vocês viram a dica do Dr. Heber falando sobre diminuir o consumo de carboidratos refinados para evitar a oscilação da glicose no sangue, o que dificulta muito você manter o controle do seu humor e do seu bem-estar. Isso é um fator importante. Um outro fator fundamental é aumentar o consumo de proteínas de alto valor biológico, porque essas proteínas, além de ter todos os aminoácidos essenciais, elas também têm alguns aminoácidos que se transformam em neurotransmissores que trazem melhor estado de humor, autoestima e facilitam a gestão do estresse. E agora eu quero falar para vocês sobre a importância de iniciar o dia não com fome, mas da melhor forma possível, usando o nosso shake como uma opção altamente favorável ao metabolismo e ao equilíbrio do corpo e, portanto, nos proteger para que a gente possa usar a nossa mentalidade, a nossa atitude para gerir melhor o estresse no cotidiano. Vejam bem esse vídeo. Falta de tempo e de conhecimento, muitas vezes, para garantir todos os nutrientes, torna o nosso corpo uma ferramenta poderosa. Ok, meu bem, você venceu. Agora, dica adicional. Quem de vocês já ouviu falar na L-teanina? Já viu o que é L-teanina? L-teanina, meus amigos, é um aminoácido especial que não entra na composição das nossas proteínas, certo? É um aminoácido que tem outras funções na nossa biologia e na nossa fisiologia, a principal fonte desse aminoácido, na fonte natural, é o chá verde, a Camellia sinensis. Olha só que coisa interessante, o que a ciência tem dito a respeito desse aminoácido. O consumo de L-teanina, sobretudo quando você absorve a partir do chá verde, tem algumas vantagens, tem algumas propriedades bem interessantes. Não só provoca um efeito relaxante no cérebro, porque induz a formação de ondas alfa, que são as mesmas ondas geradas pela meditação, mas também tem sido reconhecido pelas suas propriedades neuroprotetoras, porque estimula a produção
de fatores neurotróficos derivados do cérebro, conhecido como BDNF, que não só aumenta a nossa capacidade de memória, de aprendizagem, mas proteção neurológica, além de ter um impacto profundo na nossa capacidade de cognição e também de gestão mais equilibrada do estresse. No livro da minha querida amiga, doutora Carolina Pimentel, Alimentos Funcionais e seus Compostos Bioativos, na página 502 a 512, tem um capítulo falando sobre os principais componentes ativos do chá verde. E aqui vocês estão vendo no gráfico que lá em cima nós estamos falando dos compostos fenólicos, que são sobretudo as catequinas, em destaque para a EGCG, a epigalocatequina galato, com suas propriedades antioxidantes muito estudadas pela ciência. Aqui à esquerda, no canto inferior, nós temos a cafeína, que é associado às catequinas, tem um efeito muito importante no nosso metabolismo e na ativação do metabolismo e também na oxidação das gorduras. Mas aqui nós estamos mostrando para vocês, no canto inferior direito, a presença da teanina, do aminoácido que eu estou me referindo neste momento. Qual é a grande vantagem da teanina? Ela passa pela barreira hematoencefálica, que é o sistema de filtro que nós temos no nosso cérebro para decidir o que é que vem pela corrente sanguínea e chega a atingir os neurônios. Então, nós temos um sistema de filtro representado por um conjunto especial de células chamado de neuróglia, e a L-teanina consegue atravessar essa barreira e chegar diretamente no nosso cérebro e ter seus efeitos neuroprotetores e também modular a produção de outros neurotransmissores que trazem benefícios adicionais e que fundamentam os benefícios da L-teanina no nosso cérebro, como a dopamina, como a serotonina e o GABA. Então, quando você toma o chá verde, nós temos aí algumas propriedades interessantes. Esse daqui é o nosso Herbal Concentrate, que dentre os seus ingredientes principais está o chá verde, um produto considerado de altíssima tecnologia, garantido pela Herbalife International. E quando você tem a experiência de toda essa base científica desses componentes, você tem um produto que, diferente do café, que é basicamente estimulante, ele é estimulante e, ao mesmo tempo, relaxante. Então, os efeitos conseguem ser mais duradouros sem provocar efeitos colaterais. Então, isso é uma experiência muito bacana que você pode utilizar, propriedades muito bacanas que você pode utilizar da L-teanina associada com as catequinas e a cafeína para o benefício. De uma maneira geral, os antioxidantes, as substâncias que oxidam gorduras e também a propriedade neuroprotetora e também calmante, que na condição da gente gerir melhor as situações de estresse do cotidiano. E agora eu quero apresentar para vocês o último capítulo da nossa aula de hoje. A importância da reprogramação mental na gestão do estresse. E aqui eu queria trazer para vocês um artigo científico muito curioso que eu tive a oportunidade de ler preparando essa aula para vocês, dizendo o seguinte: Repensando o estresse, é o título do artigo. O papel da mentalidade na determinação da resposta ao estresse. Amigos, isso é alentador. Por quê? Porque está nos falando, com base científica, de que nós podemos escolher as nossas respostas aos estímulos. E isso faz toda a diferença na nossa fisiologia, em resposta ao estresse. Em resumo, nenhuma vida significativa é livre de estresse, mas, administrado corretamente, o estresse pode ser um propulsor de crescimento pessoal e desempenho máximo. Em 2019, eu tive a oportunidade e a grata satisfação de ler este livro da doutora Kelly McGonigal, uma grande psicóloga de saúde da Stanford University, lá na Califórnia. E foi a primeira vez que eu vi essa mudança de paradigma, essa abordagem diferente sobre o estresse, e foi a partir da leitura desse livro que eu comecei a colher dados e estudar bastante para montar essa apresentação para vocês hoje. Entenda por que o estresse pode ser bom para você e como aproveitá-lo. A nova ciência do estresse. Então, agora, nos próximos slides, eu gostaria de fazer um resumo, mas também promover que vocês assistissem um outro TED. Esse TED
com esse título, Como Tornar o Estresse Seu Amigo, é de autoria dela, tem apenas 15 minutos. Mas pense nos 15 minutos mais bem aplicados que você vai fazer depois que acabar essa aula. É um dos top 5, um dos top 5 TEDs mais assistidos de toda a história. Já tem um total de mais de 28 milhões de visualizações, desde a sua publicação em 2013. Vale o seu esforço e o seu tempo. Agora, aqui alguns insights dessa apresentação dela. Será que mudar como pensamos sobre o estresse pode nos tornar mais saudáveis? A ciência afirma que sim. Quando mudamos a nossa mente a respeito do estresse, podemos mudar a resposta corporal ao estresse. Como já disse, né? Existe o sistema límbico. O sistema límbico é o nosso centro de processamento das emoções. Lá estão as amígdalas, que captam os estímulos e fazem interpretação rápida, afetam o hipotálamo, que afeta a hipófise, que afeta todo o nosso sistema glandular, não apenas a nossa adrenal. Então, através do pensamento, das emoções, você pode controlar suas respostas fisiológicas, incluindo a resposta corporal ao estresse. O que mais que ela fala na apresentação? Durante uma vida de experiências estressantes que todos nós passamos, dia após dia, esta mudança biológica pode ser a diferença entre um ataque cardíaco induzido pelo estresse aos 50 anos e viver muito bem até os 90 anos. Isso é uma mudança de paradigma muito importante, meus amigos. Portanto, da próxima vez que você estiver com taquicardia devido ao estresse, pare, pense, respire e afirme. Isto é o meu corpo me ajudando, me preparando a enfrentar melhor esse desafio. Esse comando mental produz uma resposta impressionante e eu posso falar com conhecimento de causa. Em 2018, nós tivemos a nossa extravaganza presencial em São Paulo, uma das maiores extravaganzas que realizamos na história da Herbalife no Brasil. Ano que vem, em 2022, nós voltaremos a realizar nossas extravaganzas presenciais, preparem-se. E essa daqui, eu fui convidado para dar o treinamento do lançamento do Beauty Booster, o nosso colágeno, para falar sobre os fundamentos da biologia, das vantagens desse produto para a nossa pele. Juntamente com a Cristina Farias, que cuidou da parte de vendas e fez uma apresentação também brilhante, uma grande parceira, uma grande amiga, eu tive uma sensação muito curiosa quando cheguei diante de um público de mais de 11 mil pessoas para começar a minha fala. A Margot Park, ela uma vez perguntou para mim, Davi, quando você vai falar para grandes públicos, você não fica nervoso? E eu disse para ela, fico, mas dura alguns segundos, porque mesmo antes de conhecer o trabalho da Kelly McGonigal, eu já aplicava algumas técnicas de respiração e de autocontrole para poder, na hora que eu chegasse no palco, poder contribuir e exercer a minha missão de vida, que é ser um educador. E eu quero dizer para vocês que desde que nós começamos o nosso trabalho com a Herbalife, desde 1995, eu sou profundamente grato a esta empresa e a esta oportunidade que me permitiu continuar sendo professor, continuar sendo pesquisador, mas, ao mesmo tempo, aprender as habilidades de um empreendedor, chegar à equipe de presidentes e além, e poder servir as pessoas com o meu conhecimento, com a minha didática, juntamente com outros amigos, como o Dr. Nathaniel Vilniski, como a doutora Carolina Pimentel, como outros grandes convidados das nossas horas saudáveis, como nós já tivemos aqui, nutricionistas, médicos, professores de educação física, diversos profissionais da área de saúde, que têm dado uma excelente contribuição para educar os nossos consultores, os nossos clientes. E você, que é nosso convidado, para que você conheça o nosso sistema de suporte. Então, pessoalmente, eu quero dizer para vocês que eu sou profundamente grato a essa oportunidade por tudo que aconteceu de bom nas nossas vidas, pelas escolhas que nós fizemos. E, por falar em gratidão, essa é a última parte da minha apresentação. O poder da gratidão.
inclusive para minimizar os efeitos negativos do estresse. Então, o que está escrito aqui é simplesmente isso. Gratidão é uma atitude que muda tudo. Eu queria incentivá-los a procurar saber mais sobre o trabalho e a contribuição desse grande cientista, Dr. Robert Emmons. Esse é um livro muito interessante dele, Agradeça e Seja Feliz. É considerado uma das maiores autoridades na área de gratidão com base científica. Então, vocês podem pesquisar e conhecer os diversos benefícios comprovados pela ciência da gratidão, como a ciência da gratidão pode mudar a sua vida para melhor. E tem não sei quantos artigos científicos já publicados nos últimos anos sobre como a gratidão promove diretamente conexão social e protege as pessoas dos efeitos negativos do estresse e da depressão. Então, amanheça e anoiteça agradecendo por estar vivo, agradecendo por esse mundo maravilhoso, agradecendo pelos desafios. Nós costumamos agradecer pelas coisas boas e esquecemos de agradecer pelos problemas e os desafios. E perdemos muitas vezes a perspectiva de que o nosso maior crescimento, a nossa maior resiliência é quando nós enfrentamos e superamos os desafios. A gente aprende muito mais com os fracassos do que com os sucessos, mas ambos fazem parte do jogo da vida. Então, para concluir, uma frase da doutora Kelly McGonigal. A ciência mais atualizada nos revela que o estresse pode nos tornar mais fortes, espertos e bem-sucedidos. E ele ajuda a aprender e a amadurecer. E pode até inspirar coragem e compaixão. Aqui nós concluímos a nossa aula de hoje sobre o estresse, sobre o lado bom do estresse e como utilizar essa força como um aliado para a nossa qualidade de vida. Desejo a todos uma vida saudável, próspera e feliz, e que Deus abençoe a conclusão do nosso ano de 2021 e que o ano de 2022 nós possamos fazer dele o melhor ano das nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela atenção e parabéns pela presença de cada um que esteve conectado esta noite conosco. Permaneçam conectados.